É uma programação especial da Band News FM nesses 20 anos. Hoje, exatamente, a Band News FM completando 20 anos no ar. E nessa semana aqui no Band News Station, a gente está trazendo alguns funcionários da Band News FM que ajudaram e ajudam até hoje a colocar a rádio no ar. E eu pedi para a Robertinha, a gente está atrás dos funcionários, digamos assim, mais antigos. Ontem a gente trouxe o Antônio, que está aqui, sei lá, tanto tempo antes da rádio ao ar. E hoje eu estou tendo o prazer de receber meu querido amigo, um cara que está aqui comigo praticamente desde o primeiro dia, que é o Arthur Covre. Arthur, seja bem-vindo, rapaz. Muito obrigado, Barão Roberto. Oiê. Prazer estar aqui novamente. O Arthur, rapaz, chegou aqui como editor. O Arthur chegou como redator, já aguentou muito grito na orelha, meu, do Boechat, do D'Angelo, do André Luiz Costa, da Sheila, né, e por aí vai. O Arthur, lembra um pouco desse começo da rádio, que era absolutamente diferente de tudo que eu e você tínhamos trabalhado já no rádio, né, porque a Band News FM, de fato, tem uma linguagem diferente, não só aqui no ar, como fora do ar. A primeira lembrança que eu tenho da Band News FM é antes de chegar, porque eu era repórter na antiga rádio que eu trabalhava, e eu me lembro de estar numa pauta não sei se o Denarc é ali ainda, no Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, Departamento de Narcótico. O Edinho, o filho do Pelé, estava detido. E obviamente que a gente conversa com os colegas, a rádio ia começar, e aí ia ver a história de que o próprio jornalista iria operar a mesa. Já era uma novidade. Não, que isso não vai dar certo, e era o que a gente ouvia, né? Não, isso não vai dar certo e tal. Acho que deu, né? Acho que deu. Dizem que deu. Eu tenho essa lembrança. E a outra lembrança também é de que a gente já se conhecia, né? Já. A gente se cruzava há anos. Muito tempo. Né? Muito tempo de reportagem, principalmente fazendo o Alckmin, que depois eu aprendi a imitar. Também. As imitações do Arthur Covre são um papo à parte aqui na redação. E aí eu falei, vou trabalhar com o Barão, né? O Megali eu não conhecia, por exemplo, mas eu já conhecia, e muita gente que já estava aqui eu conhecia. Então eu cheguei aqui não exatamente quando a rádio começou, mas uns 15 dias depois. Chegou muito nesse período inicial. Então, o começo era, assim, de tirar o mato da frente para trilhar o caminho, né? Bonito isso, rapaz. Mas é exatamente isso, porque a gente foi aprendendo na prática, né, Arthur? Com o relógio, que era uma novidade, né? Cada 20 minutos. Cada 20 minutos. E vários desses processos foram evoluindo. Hoje parece uma obviedade, mas só se torna óbvio depois que alguém pensa, isso aqui não... Vamos fazer desse jeito? Conta uma dessas aí. Por exemplo, no início a gente imprimia todos os jornais. Aí você pode imaginar que cada jornal de 20 minutos são 10 notícias, já são 10 folhas de sulfite diferentes. E obviamente que não é um processo muito inteligente, mas era como a gente fazia. E não sei se foi você que teve modesto. Teve a brilhante ideia de falar, gente, a gente vai gastar uma enormidade de papel aqui, não faz sentido. E aí depois vem um teleprompter, e hoje a gente usa o próprio sistema em que a gente faz a paginação do jornal, né? A gente usa esse próprio sistema aqui no computador para poder auxiliar os âncoras, auxiliar a montagem do jornal e tudo mais. Só que isso demorou um tempinho. Demorou. O Arthur sempre foi uma válvula de escape da redação, por vários motivos. Além da competência dele, hoje o Arthur exerce um cargo de chefia aqui na redação da Band News FM, já passou por diversos cargos, mas o Arthur sempre teve um humor muito, muito presente, mesmo em situações de completo caos e desespero, né? Da onde veio isso, Arthur? É algo teu muito forte, né? As brincadeiras que você fazia com os companheiros aqui dentro e as imitações, né? O Alckmin que você citou. Responde essa pergunta imitando o Alckmin. Responde como se fosse o Alckmin. Eu queria agradecer ao Barão, nos conhecemos no metrô, né? Transporte de massa, trens modernos, ar-condicionado, essa é a clássica. É um ganha-ganha. A rádio me deu a oportunidade de certa vez de imitar o Alckmin para o Alckmin, né? Por telefone. E a imitação, a gente tem esse áudio aqui, mas eu tenho vergonha porque é muito ruim. Eu melhorei bem, né, nesse quesito. Mas o humor é da personalidade de cada um, né, Barão? Só assim, desde os tempos de escola, quando eu encontro os meus amigos de colégio ali na Lapa, já éramos próximos e não sabia. É a mesma personalidade, assim, o mesmo tipo de piada ruim, piadas curtas e ruins, esse é o segredo. Porque aí termina, você já vai pra próxima, entendeu? Tem mensagem chegando aqui falando do Arthur. Posso ler uma? Eu achei muito fofa. A Luciana falou que agradece muito ao Arthur Covre pelo quadro Cidade em Retratos, que é genial, que ela adora e que ela não perde nunca. É um quadro exibido aqui na programação para São Paulo e deseja um feliz aniversário. Um beijão para você, Arthur. Esse quadro é legal porque a história dele é a seguinte: eu estava indo para Itaquera de
de trem, certa vez, para trabalhar na equipe esportiva, para cobrir um dos jogos, e entrou um menino no metrô de São Paulo, assim, já tem o quê? 17, 18 anos, e ele declamando poesias, pedindo dinheiro para lançar o próprio livro dele. E ele era muito ruim, né? Ele era muito ruim. Só que me admirou a cara de pau dele de ir lá e fazer alguma coisa, né? Eu ter um tipo de atitude. E aí eu fiquei pensando, pô, mas contar a história de personagens como esse menino seria demais. E aí eu sugeri pro nosso Felipe Félix, ele falou, vai, faz. E aí eu comecei a fazer o quadro e assim, é uma das coisas mais... Maravilhoso. Legais que eu tenho no meu dia, assim, de fazer. Me dá prazer mesmo de achar os personagens, entrevistar as pessoas, porque são histórias que às vezes inspiram outras pessoas enfim, mudar de vida, a buscar um caminho, coisa do tipo. A gente acabou com a área do esporte, muitos ouvintes lembrando aqui do Band News na área, que realmente foi uma... ainda é uma sensação aqui na Band News FM, né? Para quem nunca ouviu, o programa que vai ao ar à noite, ainda vai ao ar, né? Vai, lógico. Vai ao ar à noite, claro. tá. É que esse horário eu já tô para lá de Só não tem quando não tem transmissão. Isso, do futebol. E aí tem todo mundo participava, né? Era o Tite. Isso começou, na verdade, quando você pediu pra gente, no início da transmissão de futebol, pra gente ter ideias novas de como transformar uma transmissão esportiva. E aí a escalação na voz do técnico que a gente adotou e dava um trabalho mas era muito legal, infernal, o técnico mesmo dava a escalação. E a outra novidade assim é justamente tirar esses trechos porque assim, normalmente a gente ouvia jornais e programas esportivos que tinham humor e sempre tem alguém que imita. Aí eu pensei, pô, mas por que eu preciso imitar? Eu tenho um monte de coletivo aqui, eu separo o trecho que eu quero, do técnico dando um esporro em alguém, né? Dando uma bronca em alguém ou algo do tipo, eu só separo esse trecho, tiro ele fora do contexto e uso no contexto que eu quero. Se quiser. Então, por exemplo, o jogador do Palmeiras vai entrar, a gente tinha o Marcos falando assim, lá vem aquele lazarento, velho. E aí você faz o Marcos ou o Zagallo ou quem quer que seja, ele vira o nosso Zagallo, ele tem a nossa personalidade. Isso. E é algo que a gente usa até hoje, assim. E é maravilhoso. E eu me sentia assim, um ar de vitória quando derrubava a transmissão. Quando o narrador dava risada a ponto de não conseguir narrar por um tempo. Que você realmente pegava a pessoa de surpresa, assim. Era muito bom. E, bom, depois Vamos de falar... Eu comecei a fazer isso sem pedir permissão. Não, mas ótimo, ótimo. Tem esses trechos aí, Roberto, Temos. separado pelo Arthur. Temos. E aí já é a interação da agilidade, da rapidez do Arthur, que sempre foi algo muito bacana com os jogadores. É isso primeiro que a gente vai ouvir, né? Vamos. Pessoal, a importância de vencer a primeira aqui na Arena faz alguma diferença pra vocês? Faz porque jogamos em casa, tivemos que fazer uma semana de jogo que fazer uma grande vitória e sair com 3 pontos. Legal, se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Cássio. Essa virou meme. Essa virou meme. O Cássio primeira depois... vez que eu vi aí meme. E o Cássio brincou com isso depois. Brincou, porque caiu no grupo do Cássio, Corinthians, goleiro dos do Corinthians, jogadores. hoje goleiro do Cruzeiro. Mas né? só pra explicar, assim, o Cássio já não tem uma dicção das melhores. E nesses dias ele ia pro doping. Então tinha uma médica, uma enfermeira puxando ele. Então ele já fala de forma apressada, ele ia falar de forma mais apressada ainda. E por que eu fiquei revoltado? Porque a gente usava essas respostas para fechar o material. Exato. E eu não ia ter a resposta. E era a primeira vez que o Corinthians ganhava em Itaquera. E aí eu falei, não vou poder usar. E eu fiquei por isso que eu fiz o comentário final. Mas ficou maravilhoso. Eu não ia poder usar a resposta no boletim. Tem mais uma do Arthur aí no futebol como repórter. Tchê, o que aconteceu no início do segundo tempo ali, cara? Foi Titi ou Tchotchô? Não, pô. Eu comi alguma coisa que não me fez bem, acabei passando mal ali um pouco antes de voltar pro segundo tempo, aí cheguei um pouquinho atrasado, mas tá bom. Foi Tchotchô, então. Não, comi alguma coisa que não me fez bem, tive que colocar pra fora ali. Esse dia foi bom também, porque o Palmeiras voltou pro segundo tempo com 10 jogadores. E a gente atrás do gol lá na meta, como a gente contando assim, o Palmeiras tá com 10, ninguém foi expulso. Aí de repente aparece o Tietê espera com 5 minutos de bola rolando do segundo tempo. Aí depois todo mundo foi perguntar pra ele, né, cara? Demorou, né? Demorou pra ele voltar. Que demais. E tem as sacanagens que muitas vezes... Tem mais uma, depois a gente vai ouvir aqui, né? Mas tem as sacanagens do dia a dia da redação. Eu queria que você contasse aquele plantão que a gente estava aqui na Band News FM e você e o Megali fizeram algo muito legal. O Boechat e o Twingo, né?
o carro que amassado ficava, no teto, que ficava adesivo de fundo. Ele teve mais de um, né? Teve mais de um. Eu não sei qual se era um ou dois. Mas eu e o Megali, a gente chegava cedo no plantão, e aí o Megali, a gente tomando um café, o Megali, deixa eu ver se esse carro tá aberto. Ele abriu, o carro tava aberto. O estacionamento aqui da Band. Aí a gente pensou, vamos... E o carro já era meio bagunçado, né? Meio? Então, aí a gente, vamos pegar todos os jornais da Band e jogar tudo dentro do carro do Boechat? Vamos. Aí a gente começou a caçar jornais. Nas redações. Na redação aqui, da TV, daqui, da Band News TV, de todos os lugares. Simplesmente aquela tonelada de revista e jornal, jogamos no carro do Boechat, fechamos. Só que assim, passou segunda... Eles estavam esperando o Boechat vir falar, né? Segunda-feira nada, terça-feira nada, quarta-feira, na quinta-feira o Megali, você não percebeu nada? Aí ele, eu vi que tinha uma coisinha a mais, assim, tava um pouco mais sujo. Nossa, gente. Ele não percebeu. Semanas depois e nada. Tava entupido de jornal e ele não percebeu. Ai, meu Deus. Essa é uma das histórias. Só na sacanagem. O nosso ouvinte aqui, o Leandro Alves, falando que Arthur... É o vocalista da banda Flickets, que tá dando uma parada agora, mas... tá numa pausa estratégica. Em breve volta. E tem muita gente que não sabe, e ouve a rádio e não sabe que eu sou mesmo... Acontece muito, inclusive com pessoas próximas. É muito legal, é muito bacana, guitarrista e vocalista do Flickets. Tem uma última sonora que o Arthur separou pra gente, Robertinho. Poder encontrar outros atletas, outras culturas, é a alegria da Olimpíada. Actually, I love it. I'm trying to get to see a game. And, both the women and the men. I mean, my two favorite athletes, Ronaldinho and Marta de Silva. I mean, they're my two favorites. So I'm trying to o Arthur participou de muitas coberturas em Olimpíada, Copa do Mundo. Quem que é esse que está ouvindo, Arthur? Kobe Bryant, ex-jogador, né? Ele, infelizmente, faleceu no acidente de helicóptero. E isso era na cobertura da Olimpíada de Pequim. Primeira vez que eu tive a oportunidade de ir numa Olimpíada. E o nosso colega Sérgio Patrick, que era o nosso chefe lá na cobertura, ele me deu essa oportunidade de acompanhar a coletiva da seleção de basquete dos Estados Unidos, a seleção masculina, de apresentação. Então, assim, imagina que é uma daquelas situações que a gente vivencia por ser jornalista, de às vezes encontrar uma estrela do esporte, enfim, alguém que você nem imaginava que um dia teria essa oportunidade. E nessa ocasião, obviamente, o LeBron James e o Kobe eram os mais as feras, né? Assediados pela imprensa internacional. E aí era imagina aquela cebola em volta do Kobe Bryant. O LeBron estava mais sério, eu não me arrisquei, só botei o gravador lá, gravei para fechar a reportagem. Mas as pessoas foram saindo, eu fui me aproximando, aí eu falei, quer saber, eu vou botar esse cara ao vivo na Band News FM. E aí, antes não tinha... telefone. Era só telefone celular. E aí, enfim, ele estava super bem-humorado, né? E não foi a primeira história do Kobe Bryant envolvendo a Band News FM. Tem uma outra que o Coutinho, o Patrick e o Ticone. Foram sair depois que estavam fora do horário de trabalho e foram tomar uma cervejinha. Aí, Roberto... Olimpíada de Londres. De Londres, perto do Estádio Olímpico, eu fui nesse bar. E aí, quem tá sentado no cantinho... Kobe Bryant, sozinho. A paisana, né? Disfarçado. Fora do pessoal lá ficava, né? Na Vila Olímpica e tal. E aí os três olharam e o Kobe olhou para eles, viu que era... Que eles perceberam. E o que ele fez, Arthur? Ele botou o dedo assim em frente ao lábio e fez... Não conta pra ninguém, por favor, né? Ele implorou pra que ninguém fizesse nada. Ele disse, tá bom, beleza, pode ir. As imagens do Arthur Cover aí, novo, nos jogos todos, com Marcelo Cruz, jovens. Essa é a abertura com cabelo, ele da Copa de 14. Muito muitas legal. Histórias. E a Copa da Rússia também foi importante, você também estava lá. E a rádio também me deu a oportunidade, essa foto, por exemplo, de ficar atrás do gol no jogo de abertura. Foi o primeiro repórter a estar no campo, porque isso não era permitido, né? Dentro do campo só repórteres de TV. E o Arthur foi o primeiro repórter de rádio a estar presente numa... Essa história é engraçada, porque... A abertura da Copa foi rua... Eu tirei essa foto aí. Eu creio que internacionalmente não se tem o costume de fazer rádio esportivo como no Brasil, de ficar o repórter atrás da meta complementando o narrador. Então você pode imaginar que eu atrás do gol ali, gritando, falando que a torcida faz barulho, e o câmera chamou um câmera de alguma empresa lá chamou a responsável da FIFA para me tirar dali. Aí eu só vi assim de... Olha você com o Kobe ali na imagem, para quem estiver vendo no YouTube demais. Agora, demais. Visão periférica, eu percebi que ela olhou o papelzinho e falou, não, ele vai ficar aí sim.
Acabou, né? Aí depois no segundo tempo pediram para eu ficar um pouquinho mais para lá, mas foi marcante assim também na história. Arthur, obrigado por estar presente hoje no nosso Band News Você já entrevistou Station. muita caixa de som, Barão? Muita caixa de som, faz parte. Nessa transmissão especial da Band News FM. Will Smith. Will Smith, ao lado de Arthur Covre ali, tantas e tantas coberturas internacionais, nacionais e outras que virão. O Arthur faz parte dessa história e é muito, muito bom trabalhar com ele. Acho que de quem está aqui há 20 anos, o Arthur é o cara que eu tenho uma relação mais próxima do dia a dia. Eu gosto do mundo, mas o Arthur é parceiro de dentro e fora desse ambiente de trabalho. Muito obrigado. Hoje sou eu que às vezes dou umas bronquinhas. Você vinga a gente, né, Arthur? Você vinga a gente já agora. Já diria Badawi, o Barão. Exatamente. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Né? O Arthur já me arrumou Ratos de Porão, 20 anos, Agar. Eu tenho um ingressinho aí? Tem. Arthur, privilégio estar aqui contigo. Privilégio é meu. Obrigada. Estar 20 Amamos, anos aqui. Arthur. Obrigado. Muito obrigado. A todos. E a gente ama trabalhar com você, né? Não tô puxando o saco só porque você é chefe, não, tá? Chefe do meu plantão também. Beijo, Arthur. Valeu. Valeu. Agora, 11h31.